Estamos diante desse grande tema da existência que é celebrando a vida. Queremos continuar celebrando a vida. O Sermão da Montanha é de fato uma celebração da vida. Só como recordação rápida, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, ou seja, bem-aventurados sensíveis, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados e bem-aventurados limpos, as limpas de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, as pacificadoras, porque serão chamados filhos e filhas de Deus. Interessante, quando nós olhamos para essas virtudes, nós achamos então que a vida vai ser uma vida tranquila e sossegada. As pessoas que vivem essas virtudes, elas podem correr o risco da perseguição, sabia disso? Por isso que Jesus logo em seguida vai dizer o seguinte: bem-aventurados os perseguidos e as perseguidas por causa da justiça, porque deles e delas é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Por que o reino de Deus? Se o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito, gozo no Espírito Santo, então esse reino, ele de alguma maneira sofre oposição. Então as pessoas que estão engajadas na mensagem do Evangelho, que procuram viver a semelhança do Jesus Cristo de Nazaré e dos seus seguidores e seguidoras, e as pessoas que estão comprometidas com o reino de Deus, cujas hierarquias são invertidas, correm o risco da perseguição. Então é interessante porque quando nós pensamos nas virtudes, nós achamos que tudo vai dar legal. Aí Jesus nos surpreende. Bem-aventurados, felizes, os que praticam a justiça, os que lutam pela justiça, porque eles serão perseguidos. Eles serão perseguidos. Então, quem luta por justiça corre o risco da perseguição. A alegria e o contentamento não é por causa da perseguição. A alegria e o contentamento é porque você lida em torno de uma causa que vale a pena para a vida. A luta da justiça continua sendo uma grande causa que diz respeito à vida, especialmente quando as contradições da existência, especialmente quando as ambiguidades do nosso cotidiano afetam as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais frágeis, e aí é necessário que estejamos juntos na luta por justiça. E não tem jeito, se luta por justiça, a grande probabilidade é que você sofra alguma forma de perseguição. Foi assim com os profetas e assim será comigo e com você. Logo em seguida, Jesus diz: bem-aventurados, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, e que nós não devemos ficar tristes, devemos inclusive ter o contentamento quando por causa da justiça formos perseguidos, alguém disser alguma injúria, falarem algum mal contra nós, regozijai-vos, Jesus diz, regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós, ou seja, os nossos irmãos históricos. O ser humano mais próximo dos seguidores do Jesus de Nazaré, que nós podemos tomar como referencial histórico, o ser humano mais próximo é o profeta, é aquele que era a voz de Deus para a história da humanidade. E claro, em geral, era uma voz no deserto, como foi o caso do João Batista, é uma voz no espaço onde os seres humanos não querem mais escutar sobre Deus, nem ouvir sobre Deus. Então a nossa palavra, nesse momento, é uma palavra de lhe despertar para que você esteja mais atento e atenta à voz de Deus e assuma esse compromisso de, batizado pelas virtudes, invadido pelas virtudes, você possa viver bem a vida, viver de bem com a vida, mas entendendo que pode inclusive correr o risco da perseguição e da incompreensão dos seres desumanos. Nem falo que são dos seres humanos, porque os humanos vão sempre entender bem a vida e vão sempre entender as pessoas. Mas é claro, no nosso cotidiano, nós nos encontramos também com muitos desumanos que podem não compreender quando você for alguém visitado e visitada pelas virtudes do Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré.